Olá, eu sou o professor Ricardo e esta é uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre Platão, o filósofo que é um dos maiores de toda a história. Platão foi um filósofo grego da cidade de Atenas que viveu entre 427 a.C. até 347 a.C. O que muitos não sabem é que, na verdade, o nome dele não era Platão. Ele se chamava, na verdade, Aristócles. E ganhou o apelido de Platão em função de ter as costas muito largas, de ser grande. Platão vem de uma família aristocrática, ele é da aristocracia da cidade de Atenas e ele, desde criança, é formado para se tornar um político. Platão é da descendência de Solon e também entre os seus parentes estão alguns dos tiranos que assumiram o poder na cidade de Atenas após uma guerra. Platão, então, ele tem uma relação muito próxima com os políticos da cidade e ele cresce como sendo um próximo governante da cidade. É isso que se esperava dele. Porém, Platão primeiro, ele tem como seu mestre Crátilo. Crátilo era um dos discípulos de Heráclito de Éfeso. Então, Platão primeiro tem as suas lições com Crátilo, mas por volta dos 20 anos de idade, Platão conhece Sócrates. E este momento marca definitivamente a mudança no modo de Platão agir dentro da cidade. Antes de conhecer Sócrates, Platão era um entusiasta da democracia e acreditava que os discursos na ágora e no mercado realizado pelos isói, pelos cidadãos na cidade de Atenas, era algo de magnífico. E ele sonhava em participar do processo democrático na cidade de Atenas, como tantos outros cidadãos ilustres o faziam. Mas depois que ele conhece Sócrates e começa a questionar como o funcionamento da democracia se dava, ele aos poucos vai ganhando uma certa ojeriza, ele vai se antipatizando da democracia grega. E em outro momento nós falaremos da política de Platão e aí sim nós vamos entender como que Platão se posiciona em relação à democracia. Tá? Por enquanto eu gostaria de focar bastante na metafísica de Platão. Veja bem, Platão, após estudar com Sócrates e conhecer a dialética socrática, a maiêutica socrática, Platão propõe uma revisão da visão metafísica que havia se estabelecido entre os filósofos pré-socráticos, principalmente entre Heráclito e Parmênides. Bem, vocês sabem que o filósofo Sócrates é condenado à morte e morre por envenenamento, e isso faz com que Platão e os outros discípulos de Sócrates se sintam em um grande mal-estar dentro da cidade de Atenas. O que acontece é que Platão, então, ele decide sair de Atenas. Ele vai para outras cidades, ele se instala em Siracusa, ele tenta implementar o modelo político que ele sonhava, mas ele não consegue, chega a ser até vendido como escravo para Esparta, mas é resgatado, tenta novamente com o filho do rei lá em Siracusa e por 3 vezes não dá certo. Por fim, por volta de 388 a.C., Platão finalmente se instala definitivamente em Atenas e abre a sua escola, a Academia. A Academia que é reconhecida por ser a primeira escola de ensino superior da história da humanidade. A Academia ganha esse nome por se localizar nos jardins que eram dedicados a um grande herói grego, o Academos. Portanto, Academia deriva do nome de Academos. Bem, quando Platão cria a Academia, ele começa a desenvolver a sua vastíssima obra. O Platão é o primeiro filósofo sistemático da história. Ele que era discípulo de Sócrates, que depois vai ser o mestre de Aristóteles, escreve 36 livros, dentre os quais, desses 36 que chegaram até nós, pelo menos 25 são confirmadamente autênticos. Olha só, Platão então escreve sobre vários assuntos, mas como nós queremos hoje tratar da metafísica, eu quero centrar em alguns dos principais. Quando Platão vai escrever sobre o que é o ser e de onde origina o ser, o que é a verdade e, de onde e qual é a origem da verdade,
ele se encontra num momento histórico e também numa relação intelectual de grande dificuldade, principalmente para com os sofistas, que eram um exemplo da educação que se propagava na cidade na época. Platão, então, se dirige aos sofistas, ele é um adversário dos sofistas, assim como Sócrates também o era. E Platão, como adversário dos sofistas, vai tentar justificar a existência de uma verdade. Os sofistas, que relativizavam tudo, já haviam dito que era impossível você chegar à verdade. Uma pessoa que nascera cega nunca reconhecerá as cores por completo. Somente poderá imaginar o que são as cores, mas nunca reconhecerá elas em absoluto. Assim, os sofistas queriam argumentar que quem não nasceu com a verdade nunca encontraria a verdade em absoluto, né? Porque nunca a experimentará. Toda fala e toda vez que o ser humano diz que algo é verdade, somente seria uma suposição. O que Platão faz, então, é mudar esse plano. Ele vai falar que não, que o ser humano ele pode sim conhecer a verdade através da anamnese, da reminiscência. Por quê? O Platão ele é um dualista. Ele acredita que existem duas instâncias de realidade e que o ser humano também é composto por duas instâncias de realidade. Quais seriam estas? O corpo e a alma. Enquanto o corpo é matéria sensível, a alma é suprassensível, é inteligível, está para além da sensibilidade. Para dar uma explicação metafísica para aquele problema, né, para a antítese que havia se estabelecido entre Heráclito e Parmênides, o Platão ele vai fazer o seguinte: ele vai criar a chamada teoria das ideias ou teoria das formas. Ele diz que existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. No mundo sensível, que é esse no qual nós nos encontramos, tudo é múltiplo, tudo é passageiro, tudo se encontra em devir, tudo está em mudança. Seria um mundo tal qual o Heráclito havia intuído, o Heráclito havia pensado. E existiria, segundo Platão, um outro mundo, um segundo, este superior, este melhor, o mundo inteligível ou o mundo das ideias, onde se encontrariam as formas eternas, perfeitas, belas, imutáveis, as ideias, as formas universais de tudo o que existe no mundo e que é particular. Vamos tomar um exemplo. Imagine uma cadeira. Existem uma imensidade de tipos de cadeiras diferentes no nosso mundo, as quais você pode conhecer. Existem cadeiras azuis, verdes, pequenas, grandes, com braço, sem braço. Todas essas cadeiras diferentes são seres particulares. O que existe no mundo inteligível, no mundo das ideias, é uma ideia de cadeira. Essa ideia ela não é particular, ela é universal e serve de base para todas as cadeiras que existem neste mundo. Enquanto aqui nós temos o mundo da multiplicidade, nós temos o mundo das coisas particulares, o mundo inteligível é o mundo das coisas eternas e universais, não particulares. Assim, então, conhecer a verdade não dependeria de você reconhecer os seres particulares deste mundo, porque, afinal de contas, existiria uma imensidão de coisas diferentes, tantas quais você seria incapaz de, durante sua curta vida, conhecê-las todas. O que você pode fazer, então, conhecer as verdades que se encontram no mundo inteligível. Mas como você pode fazer isso? Fazendo o que Platão chamou de reminiscência ou anamnese, fazendo com que a sua alma, que já pertencera ao mundo inteligível, que não é um ser sensível, mas sim suprassensível, se rememore daquelas verdades, das informações que se encontram no mundo inteligível. Mas como você poderia fazer isso? Realizando o processo dialético, realizando o desenvolvimento da sua capacidade intelectiva, se tornando um filósofo. Bem, é bastante complicada a teoria metafísica de Platão, mas para tentar explicá-la com um pouco mais de facilidade, ele recorreu a uma alegoria, a uma parábola, a um mito, o chamado mito da caverna. Bem, rapidamente, é o seguinte:
Em um dos diálogos platônicos chamado A República ou Politeia, Sócrates, que é o personagem principal de quase todas as obras de Platão, estava dialogando com o irmão de Platão, chamado Glauco. E Sócrates, que é quem sustenta as afirmações, quem realiza a maiêutica, dizia então para Glauco: imagine uma caverna íngreme, bastante profunda, na qual lá embaixo se encontram desde o nascimento alguns escravos. Esses escravos estão acorrentados os seus pés, tornozelos, punhos e pescoço, de forma que só lhes é possível ficar observando o fundo da caverna. E ali, nesse fundo da caverna, havia uma grande parede, uma parede de pedras. Entre os escravos e essa parede, havia um muro construído por alguém. Entre este muro, atrás do muro, haviam algumas pessoas. Eram os chamados amos da caverna. Estas pessoas, elas costumavam carregar objetos, marionetes, peças de todos os tipos. Entre o muro e as pessoas que transitavam atrás desse muro havia uma fogueira que queimava incessantemente, fazendo com que a luz da fogueira se projetasse no fundo da parede da caverna, mas não sem antes transpassar esses objetos e produzir sombras no fundo da caverna. Como os escravos que estavam ali acorrentados só conseguiam observar o fundo da caverna e ver aquelas sombras, e não conheciam nada mais além daquilo, julgavam as sombras como sendo a verdade. Acreditavam que ali havia tudo o que eles precisavam conhecer. Se apegavam às sombras, criavam teorias, julgavam encontrar ali símbolos dos deuses e tudo mais. Alguns eram mais ditos autoridades sobre as sombras do que outros. E aí, durante toda a vida, vivem relativamente de forma harmoniosa dentro da caverna, observando sombras. Mas, um certo dia, um destes escravos consegue arrebentar suas correntes. Quando este arrebenta suas correntes, se vira para trás e se coloca a dirigir-se para fora da caverna, sobre os olhares condenatórios dos outros que continuam lá presos. Este escravo, ele vai sair para fora da caverna, mas é uma subida muito íngreme, seu corpo é fraco, ele tem dificuldades para isso, mas ele se esforça, ele tem curiosidade, ele tem o ânimo filosófico nele. E ele então ascende, ele sobe. Ele realiza o que Platão chamou de dialética ascendente. Ele sobe para fora da caverna. Quando ele se depara com o mundo fora da caverna, ele fica extasiado, assustadíssimo. Primeiro porque ele pouco consegue enxergar em virtude da luz do sol que queima os seus olhos, habituados à escuridão de dentro da caverna. Mas com o tempo e novamente conseguindo enxergar, conseguindo habituar-se com aquela luz, ele finalmente abre os olhos e vê o mundo. Um mundo glorioso, iluminado, não pela luz de uma fogueira, mas sim pela luz do sol. Ele agora, de posse de todo aquele conhecimento que ele nunca tivera ao longo de sua vida, toma uma decisão drástica, a decisão de retornar para dentro da caverna. Não para voltar a viver como um escravo acorrentado, mas para libertar os outros que ali se encontravam. Ele então retorna para dentro da caverna e tem novamente dificuldades, mas agora a dificuldade é conseguir enxergar dentro daquela escuridão, da penumbra de dentro da caverna. Porque ele já estava habituado à luz. E o que ele faz? Ele tateia as paredes da caverna e aos poucos ele começa a novamente enxergar ali dentro, até encontrar os escravos, anunciando a esses escravos que a verdade se encontrava em outro lugar, em um lugar muito superior àquele, muito mais belo, muito mais grandioso. Certamente, os outros escravos o tomariam como um louco e o condenariam à morte. Bem, o mito da caverna de Platão é repleto de signos, de significados. Praticamente todo o pensamento filosófico de Platão pode ser explicado à luz do mito da caverna. Quem são os escravos? Nós somos os escravos. Nós estamos acorrentados. A caverna é o nosso mundo, é o mundo sensível, é o mundo das coisas múltiplas, é o mundo das cópias, é um mundo onde tudo é falso. E é o mundo que você vive nele. É o mundo que você acredita estar bem aí, tá?
Nós somos esses escravos acorrentados. Os amos da caverna são aqueles que por acaso sabem que existe uma verdade fora da caverna. Mas eles não querem sair da caverna, porque o mundo dentro da caverna os satisfaz muito, os torna bastante vitoriosos naquela relação. Por quê? Porque ele subjuga as outras pessoas através das suas ideias, através dos seus interesses. Aquele que consegue quebrar as correntes é, sem sombra de dúvida, o filósofo. E aquele que sai da caverna e que enxerga as verdades do mundo inteligível, Platão, obviamente, faz uma referência clara a Sócrates, que fora aquele que tentou mostrar as verdades para as pessoas na cidade de Atenas e, em troca disso, fora condenado à morte. Este filósofo que enxerga a verdade que está fora da caverna e que depois retorna para dentro dela para dizer que o mundo verdadeiro é o mundo que está acima, é aquele que realiza a dialética ascendente. É aquele que vai buscar em sua alma as verdades, desprendendo-se de sua sensibilidade como objeto de conhecimento. Aqui o Platão já faz logo também uma crítica aos filósofos pré-socráticos. Platão costumava dizer que o que ele fazia era uma segunda navegação, fazendo clara referência aos navegantes que, depois de já não conseguir mais deslocar o seu barco através dos ventos, recolhiam as velas e agora utilizavam os remos. A segunda navegação na filosofia de Platão tem a ver com o seguinte: para ele, o que os primeiros filósofos fizeram foi apenas utilizar a sensibilidade para conhecer o mundo sensível. Algo, obviamente, pouco frutífero do ponto de vista de Platão. Só que o que ele fazia era a segunda navegação, era utilizar o espírito, era utilizar a alma para conhecer as verdades que não se encontram no mundo dos sentidos. Ao mesmo tempo, ele também conseguia refutar os argumentos dos sofistas, que eram relativistas e que diziam que não existia verdade alguma. Platão, com isso, cria pela primeira vez na história da humanidade, e talvez a concepção mais valiosa da história da humanidade, de um dualismo de corpo e alma, de dois mundos, de mundo sensível e mundo inteligível, daquilo que hoje nós podemos pensar como céu e terra. Chega, inclusive, a considerar que o sol que ilumina o filósofo é, dentre as formas ou as ideias, a maior de todas, a ideia de bem, que está no topo da hierarquia de todas as ideias que se encontram no mundo inteligível. Olha só, imagine então que o que eu chamo de justiça, o que eu chamo de amor, as coisas físicas deste mundo, todas elas estariam apenas aqui neste mundo plasmadas, advindas de uma outra realidade, de um mundo que é superior a este. E lá sim elas se encontram verdadeiramente. Lá o ser é enquanto ser. Platão chama de ser em si. São as formas das quais derivam toda a realidade. O que Platão tenta, na verdade, é solucionar o problema de Heráclito e Parmênides, obviamente demonstrando uma clara predileção ao pensamento de Parmênides, mas ao mesmo tempo superando Parmênides, já que ele vai admitir o não ser. Não um não ser ontológico, o ser é si mesmo, mas para ser si mesmo ele deve não ser todo o resto. Então, enquanto alteridade, o ser é não ser. Para que eu seja eu devo não ser todos os outros seres do mundo. Para que eu me reconheça, para que o mundo seja uma aproximação maior das verdades do mundo inteligível, o mundo tem que deixar de ser múltiplo, né? Tem que se aproximar-se mais da sua universalidade. Então, enquanto você se liga às coisas da sua sensibilidade, aos seus desejos, às suas emoções, e não à sua racionalidade, e não à sua episteme, você ainda está preso ao mundo sensível, você ainda é aquele escravo acorrentado. Só que se você começa a fazer o trabalho filosófico, de raciocinar mais, de ter mais curiosidade, de ir em busca das verdades, aí sim você começa a acender-se
Você começa a se aproximar da saída da caverna. Reconhecer que existe uma caverna e se esforçar por quebrar as correntes seria o primeiro passo, né? Mas o passo final é conhecer a ideia de bem, ou o demiurgo, aquele que tudo fez a imagem, obviamente que uma cópia do mundo das ideias. Veja bem, Platão é o filósofo que condensa a metafísica da qual as religiões, teorias filosóficas e até mesmo científicas vão compartilhar por todos os séculos depois da sua morte. Platão vive até a alta idade, consegue manter uma escola de ensino superior que perdura por muitas gerações e até hoje é reverenciado como um dos maiores pensadores da história. O dualista que dividiu o mundo e o homem em sensível e inteligível, em sensível e suprassensível, tá? Sempre que pensarem em Platão, pensem nessa dualidade. Alguns vão dizer, mas ele trouxe isso do orfismo, ele trouxe isso de religiões mais antigas, mas ele foi o cara que conseguiu escrever, ele foi o cara que colocou isso de um ponto de vista filosófico. E é a partir de Platão, então, que toda uma história de filosofia vai se traçar no Ocidente. Tá certo? Por hoje é só. A gente volta para falar do Platão num outro momento, quando a gente for tratar do modo como ele quer pensar a polis ideal, a politeia, a Calípolis, a cidade ideal do rei filósofo. Mas isso fica para uma outra aula. Por hoje era só para a gente entender mesmo a metafísica de Platão. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo se você achar legal. Deixa um comentário aí para saber qual está sendo a repercussão. Muitíssimo obrigado. Até mais. Valeu.